Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre o método, o conteúdo, para vocês já terem uma ideia de como que vocês devem assistir às aulas, acompanhar a sequência do curso, né? E isso já vai ser muito mais gostoso, porque quando você começa a fazer um curso, a pessoa já começa a querer colocar em prática aquilo que está aprendendo. Então, por isso que eu acho que esse método é mais interessante de se estudar. Para quem está começando, mesmo que olhe ali e fale, mas a luz e sombra eu já conheço um pouco, assista às aulas, vai na sequência dessas aulas, vendo tudo isso, porque sempre tem alguma coisa uma informação nova, algum conhecimento que a gente acaba adquirindo nisso. Então, vai nessa sequência, luz e sombra, perspectiva, ponto de fuga, linha do horizonte, toda essa sequência foi pensada para que você vá começando a construção do seu desenho. E não queira correr também, sabe? Não entre, eu assisti essa aula, então eu já vou passar para a próxima. Faça a aula, pratique, veja se tem dúvida, me passa a dúvida que você tiver. É muito importante essa sequência acompanhada da prática. Curso de desenho não é um curso para você fazer correndo, sabe? Assistir a aula hoje, amanhã assisto a outra e já vou passando para outra. Não é para maratonar, tá? Não é uma série de Netflix para maratonar, é para assistir com calma. Assiste novamente, olha o PDF, faz os exercícios, me manda dúvidas se tiver, tá bom? Essa é a sequência ideal para vocês irem fazendo, principalmente quando chegar na fase da construção da figura, porque ela já começa a ter mais elementos, né? Aí é onde a gente começa realmente a aprofundar, a desenhar aquilo que é o nosso objetivo. Esse aqui é um desenho que uma aluna do grupo de retratos em 10 dias mandou. O nome dela é Dairis, e ela perguntou se eu achava que essa boca estava desenhada de uma forma correta. A princípio, assim, o formato tá correto, tudo. Uma coisa que é muito importante quando a gente vai desenhar a boca é a gente entender o seguinte. Vamos pensar aqui uma coisa, olha. A boca, se a gente tem a cabeça do ser humano aqui, né? E a gente tem a boca nessa parte, né? Vamos imaginar que a gente está vendo essa cabeça vista de cima assim. A gente vai ter uma visão de alguma coisa desse jeito, tá? E aí vamos imaginar que a gente fatiou aqui, assim aqui, essa parte aqui da cabeça. Então, a gente vai enxergar isso aqui, só essa parte aqui que eu cortei e tirei. Isso aqui eu eliminei. Tá bom? Vou até apagar isso aqui. Eu tirei isso aqui, eu vou ver só essa parte aqui. Então, o que eu vou enxergar aqui? Eu estou vendo aqui o maxilar dessa figura que eu estou desenhando. Então, você vai ter aqui mais ou menos o formato do queixo aqui assim. Aí eu tirei a parte óssea daqui, né, a parte de cérebro e tudo, e estou vendo só essa parte aqui. O que eu vejo aqui? Eu vou ver os dentes, certo? A arcada dentária de uma pessoa, ela faz isso. São duas partes independentes que têm esse formato, certo? Então, visto de cima, isso aqui seria isso. Então, tudo que está aqui em volta é um espaço que é preenchido pela bochecha, por essa parte da face, né? Essa parte do rosto. E aqui teria ainda a parte da língua, certo? Certo. E aí aqui você teria o espaço da garganta, né? Que vai por onde a gente ingere os alimentos e tudo que vai ter a ligação com o nosso
com a parte do tórax, pulmão, estômago, tudo isso. Então, isso é o que eu vejo, tá? Então, e essa parte aqui é uma parte vazia. Se eu trouxer isso para frente de novo e desenhar e colocar a boca aqui assim, vou até exagerar no sorriso, ou a boca um pouco aberta, eu vou ver essa arcada dentária aqui, tá? Só que eu tenho que lembrar que isso aqui tudo está vazio. E eu não vejo, muitas vezes ela não completa todo o sorriso. Ela não é tão grande quanto a parte quanto a boca. A arcada dentária nossa, ela não é tão grande assim para completar o espaço aqui de dentro da boca. Então, o que eu vejo aqui nas laterais? Eu vejo um pouco desse escuro, que é isso aqui. Que é esse escuro aqui. Certo. E até isso no desenho é importante para que eu mostre que essa parte, que isso é um buraco, é um espaço que não tem luz. Aqui a gente tem luz, aqui nos lábios a gente tem luz, aqui vai ter uma sombra, mas é uma sombra porque, e se eu mudar também a iluminação, eu vou ter iluminação, eu vejo isso aqui normalmente. Mas eu tenho que mostrar, os dentes eu mostro também normalmente. Mas eu tenho que mostrar que isso aqui está numa cavidade, a cavidade bucal. Então, se ela está numa cavidade, eu tenho que mostrar que essa parte aqui é escura. Eu posso até, eventualmente, quando eu estiver pintando, eu deixar uma cor, mostrar um pedaço da língua aqui. Uhum. Ou, dependendo da posição que a pessoa está, mostrar a arcada dentária inferior também, que muitas vezes aparece quando a pessoa está falando. Mas eu não tenho como colocar a boca toda repleta de dentes dessa maneira. Certo. Até porque, assim, quando a gente olha na boca normalmente, o que a gente vai ter? E isso é uma coisa também que é muito importante a gente tentar desenhar e entender, é a gengiva. É. Então, você tem o dente, ele é fixado pela gengiva. Então, normalmente, o que a gente tem aqui? A gente tem os dois dentes da frente, que são um pouco maiores, e aí a gente vai ter os dentes do lado, eu não vou saber o nome deles, né, porque é Uhum. difícil. Aí, logo em seguida, vem o canino, que é um dente mais comum também. Uhum. E aí, quando eu estou pintando, o que eu faço? Eu ponho um rosinha aqui nessa gengiva. Uhum. E aí, esses são os principais. Se a partir daqui você só insinuar uma gengiva e morrer por aqui, você não precisa fazer Tá bom. muita coisa além disso. Você já mostrou que Certo. isso aqui é uma arcada dentária. E aí, mas eu quero enriquecer um pouco mais. O que eu faço? Eu faço os traços no dente? Não. Porque o traço no dente, ele marca muito. Quando você olha uma boca, que você vê todos os traços aqui, a primeira coisa que você vai olhar é para esses traços. E ele Uhum. fica pesado. Aí, É. de novo, se a pessoa está pintando e coloca aqui, ao invés de preto, um tom de cinza claro, ele pode até ficar elegante. Mas ao invés de colocar esse traço, o que eu sugiro que se faça? Tanto no desenho quanto na pintura que a pessoa está fazendo. Você marcar só um pouquinho aqui, ó. Como você Uhum. marcou a gengiva, você marca só um pouquinho aqui. Então, quando chega, por exemplo, no canino, você pode até marcar ele um pouco mais acentuado. Uhum. Só com essa marcação, você deixa o desenho mais leve e você mostra que isso aqui é um sorriso. Quem olha esse desenho desse jeito, sabe que esses dentes que são dentes, que é uma boca Uhum. com os dentes aqui. E por quê? Porque eu marquei essa parte da gengiva. Uhum. Então, eu mostrei os dentes sem ficar desenhando exatamente os dentes. Então, voltando para o desenho dela, com relação ao formato, tranquilo, existe, pode, né, pode ser menos acentuado,
essa parte aqui pode ser um pouco mais, uma curva um pouco mais suave, né? Pode ser assim também, pode. As pessoas, a mulher, principalmente, pode marcar isso com batom. É importante, esse traço, normalmente, esse traço aqui, ele não é um traço tão reto assim. Quando a gente olha o desenho da boca, a gente vê que ela faz... Essa cantinha às vezes é chata. Ela tem uma curva aqui, e ela tem aqui também uma curva que acompanha essa curvatura de cima. Então, quanto mais detalhes a gente consegue colocar nessa parte do desenho, mais rico o nosso desenho fica. A parte de baixo aqui, tudo bem, ela fez tá aqui. Agora, o que aconteceria aqui? Isso aqui poderia vir até aqui, a gente fechar isso aqui como um espacinho de sombra de dentro da boca, a gente limitar o espaço dos dentes aqui, e aí, a gente lembra sempre o seguinte, no centro da boca tem a divisão dos dentes, dos dois dentes frontais. Então, aqui você já sabe que você vai ter já o começo da sua gengiva. Aí a pessoa pode começar a partir daqui. No tamanho de boca desse, os dentes são maiores. E isso é importante também a gente mostrar que existe uma proporção no tamanho dos dentes. Fazendo isso aqui, a gente já conseguiu já dar uma outra cara para o que desenhou aqui. É uma profundidade, né? Exato. Natural, né? E aí ela mostrou aqui os dentes de baixo, os dentes da arcada aqui inferior. É a mesma coisa. Então, se você faz uma marcaçãozinha aqui, você pode fazer a marcação aqui. Eles quase que batem assim. Eles vão ser, não chega a ser simétrico. Mas na questão do desenho, você pode usar um pouco dessa né, simetria para deixar mais elegante o desenho. Então, a pessoa pode colocar aqui o dente, também fazer uma pequena marcação aqui. O de baixo dificilmente vai aparecer a gengiva dele. E aí você escurece também. Eu vou apagar essa parte dos tracinhos, só para a gente ver a diferença que fica. Depois eu ponho a imagem dela de novo aqui. E dente, assim, é sempre bom a gente deixar branco. Porque quando a gente... É que nem desenhar leite. Quando você vai pintar leite, um copo de leite, a melhor coisa que tem que fazer é assim, usa branco puro. Põe um tom de cinza que você quer dar uma sombra, mas não põe amarelo, não põe nenhum tipo de tom, sabe? Vou deixar um pouco mais quente aqui, vou pôr um pouquinho de amarelo. Não põe, deixa branco. Porque leite, aí você fala, mas na realidade ele não é totalmente branco, ele tem um pouco de amarelo. Sim, ele tem, mas no imaginário das pessoas, o que é? O leite é o quê? Branco. Ele não é amareladinho, ele não é azuladinho, ele é branco. Então, quando numa imagem, numa pintura, você vê um leite que não está branco, você fala, peraí, esse leite está com alguma coisa dentro. A pessoa pôs um Toddy aqui, um café, alguma coisa tem. Não é leite puro. Porque na nossa cabeça, no nosso imaginário, o leite é branco. Não é bege. Ficou bem assim. Né? Então, a boca ficou bonita. Olha só. Mais bonita ainda. Mais real, né? Para a gente poder entender, assim, o que com poucas mudanças, como isso já ficou diferente. Você já passa uma impressão de uma boca real, né? Verdade. A pessoa olha e fala, uma boca aqui, tá vendo? Quando a gente coloca esses traços, a gente corre o risco de fazer isso. Quando você encontra uma pessoa que ela sorri, que você vê que os dentes estão tortos ou a gente repara isso. E no desenho,
E no desenho, a gente repara mesmo. Não tem como você não reparar, porque o desenho está fixo, ele está parado. E são detalhes, você vê, quem está vendo o vídeo, quem está assistindo depois, vê que são pouquíssimas coisas que eu mexi aqui nisso. Mas são coisas assim, que com a experiência a gente vai percebendo. Isso tudo aqui a gente vai estudar depois. Valorizaram mais o desenho dela, né?